Olá, moçada da biologia, de volta aqui com mais uma das nossas videoaulas, dessa vez para falar dos anfíbios, tá? Uma classe importante dos cordados, um grupo importantíssimo, que mostra a evolução desses animais, como passagem totalmente daqueles animais que vivenciaram no ambiente aquático, no caso dos peixes, para o ambiente terrestre. E nós vamos falar desses belos animais, importantíssimos para a evolução dos cordados, que são os anfíbios. Nesse grupo nós temos como principais representantes os sapos, né? Além dos sapos, temos também as salamandras, temos também as cobras cegas. São animais importantes para o processo de evolução dos seres vivos. Aqui estão alguns de seus representantes, né? Nós temos aqui os sapos, e a biodiversidade dos sapos é enorme, né? Não se esquecendo que essa coloração é uma coloração de defesa, uma coloração muito perigosa. Esses pequenos animais, quanto mais coloridos forem, possivelmente mais venenosos são, né? No caso dos sapos, as pequenas pererecas coloridíssimas. Nós temos também o caso das salamandras, né? Salamandras que são animais muito bonitos, a maioria das espécies muito pequenas, ultrapassando mais do que 15, 20 centímetros, mas nós temos também espécies que podem atingir mais de 1 metro, 1,5 metro de tamanho, que são as salamandras gigantes da Ásia, né, que são encontradas principalmente na Ásia, principalmente no Japão. Além das salamandras, nós temos também as cobras cegas. As cobras cegas são animais muito bonitos, também importantes, são chamados de cobra cega por uma questão de terem pouca visibilidade, né? Uma visibilidade muito pouca, os olhos, uma visão muito, diríamos até pouco desenvolvida, né? Uma visão muito curta. E esses animais são animais muito importantes para o ambiente, né? Uma questão ecológica importantíssima deles. As famosíssimas cobras cegas também fazem parte desse grupo dos anfíbios. Além disso, nós temos que, óbvio, nomear as suas características. Para começar, os anfíbios, né, fazem parte de um grupo cuja maioria de seus indivíduos, como o próprio nome já diz, né, desenvolvem ao longo da sua existência 2 ambientes de vida, né, o ambiente terrestre e também o ambiente aquático, onde eles iniciam o seu processo desde a eclosão dos ovos e depois passando por um processo de metamorfose até conseguir um ambiente terrestre, onde, por sinal, não viverão só exclusivamente no ambiente terrestre, após passar por um período aquático, né? Inclusive alguns desenvolvem até brânquias para o período aquático, como é o caso das salamandras, e também o caso também das larvas dos sapos, né? Além disso, são animais tetrápodes, têm 4 patas, né? Primeiro grupo verdadeiramente dos tetrápodas. A pele é lisa, úmida e não tem escamas. Além do que, são animais cuja pele está cheia de glândulas mucosas, para que mantenha exatamente essa pele sempre lisa, muito úmida, até porque nós veremos mais adiante, 80% da sua respiração, cerca de 80% da sua respiração é desenvolvida pela pele, né? Nós temos animais com 4 patas, nós temos animais rastejantes, nós temos animais que não têm patas. As patas, ao longo do tempo, elas evoluíram, vamos dizer assim, houve um processo de involução, tá certo? Nós temos animais saltadores, nós temos animais que nadam. No grupo dos anfíbios, né? Aqueles que utilizam as próprias salamandras, passam uma boa parte do tempo na água, né? São animais que utilizam as patas para nadar, assim como os sapos também. Cobras cegas são terrestres, mas vivem em ambiente bastante úmido, geralmente debaixo de estruturas que impedem que elas tomem sol, né? Com relação
as características, nós temos a sustentação corporal. Observem logo de saída aqui a questão do esqueleto ósseo, né? Nós saímos lá do grupo dos animais que tinham também uma maior parte do esqueleto cartilaginoso, no caso dos peixes condrícteis, dos cartilaginosos, mas nós temos os sapos e os anfíbios, né? Em geral, com exceção da cobra cega, que não desenvolveu e não tem os 4 membros, né? As suas patas são bem reduzidas, praticamente desaparecidas, e nós temos os sapos com membros superiores bem desenvolvidos, um crânio bem forte, né? Uma caixa craniana protegendo o encéfalo. A locomoção pode ser por saltos, natação e também rastejamento no caso das cobras cegas. Então vejam a estrutura do esqueleto bem forte, bem desenvolvida, né? Com a cintura pélvica e a cintura escapular, além do crânio bem forte para proteger o cérebro, os ossos das patas anteriores, nos casos dos sapos, as patas anteriores e as patas posteriores são bem fortes, bem resistentes por causa do tipo de locomoção que esses animais desenvolvem. Além disso, a nutrição e a digestão são animais de sistema digestório completo. São animais que desenvolvem, têm um sistema digestório completo, com boca, né, terminada, a maioria deles em uma cloaca, termina em cloaca, aqui nós temos o ânus, mas terminada em uma cloaca. Essa cloaca tem abertura para os ureteres, tem abertura para o sistema reprodutor também, e para o sistema digestivo, por isso que é chamado de cloaca. Então os anfíbios desenvolvem a cloaca. Você pode observar aqui a boca, né? A língua, que a gente vai ver mais adiante a questão da língua nos sapos, que é uma língua retrátil e também protrátil, que ela poderá ser lançada a mais de 2,5 vezes o próprio tamanho do sapo para coletar os seus alimentos, né? Todo o sistema digestório, todo ele, aqui é a bexiga, né? E todo, esses animais não têm bexiga urinária, não tem bexiga natatória, né? Não tem a bexiga natatória. É o coração, né? Que a gente vai falar mais dele adiante, pulmão um pouco desenvolvido, por isso a questão da respiração, que em maior caso é pela pele, né? Nutrição, eles são animais carnívoros, todos carnívoros, né? Boca anterior com intestino, terminado em cloaca. Então, sistema digestório completo e são animais carnívoros. A circulação é um aspecto muito importante, que nós vimos no grupo anterior, que esses animais, no caso dos peixes, no grupo anterior aos anfíbios, eles têm um coração com 2 cavidades, tem a circulação simples do coração, o sangue passa pelo coração apenas uma vez a cada ciclo, e venosa, porque pelo coração só passa sangue venoso. Isso lá no caso dos peixes, coração com 2 cavidades, uma aurícula e um ventrículo. No caso dos anfíbios, você já tem um coração com 3 cavidades, 2 aurículas e um ventrículo. A circulação é fechada, o sangue corre todo dentro de vasos. Ela é dupla, aqui nós já temos uma circulação dupla, como a circulação saindo do coração para os pulmões, depois retornando ao coração, né? Depois retornando, e do coração para o corpo, e depois retornando novamente ao coração. Então você tem um duplo sistema de circulação, onde você tem o sangue saindo do coração, indo aos pulmões e depois retornando ao coração, e saindo do coração e indo para o corpo e depois retornando ao coração, né? Então você tem aqui sangue com gás carbônico, né? Sangue com gás carbônico sai do coração, tá? E vai para o pulmão, sangue rico em gás carbônico, sangue venoso. Nos pulmões ocorre a hematose, as trocas gasosas ocorrem no pulmão, né? Mesmo que esses animais tenham uma circulação em que a maior parte da oxigenação para o corpo é epidérmica, né? Esses animais eles
tem a respiração principal epidérmica. E aqui você tem o sangue saindo rico em gás carbônico, em oxigênio, né, para o coração. Do coração, ele é enviado para o corpo, né, e aí vai oxigenar todas as partes do corpo. No retorno, recolhe o gás carbônico e retorna ao coração. Então, você tem a pequena circulação e tem a grande circulação. Lembrando, o coração tem duas cavidades, 2 aurículas e 2 ventrículos, né? 2 aurículas e 2 ventrículos. Além disso, ocorre uma pequena mistura de sangue lá no ventrículo, né? Você tem um ventrículo e as 2 aurículas, ocorre uma pequena mistura de sangue lá no ventrículo, mas nada que afete a questão da respiração desses animais, nada que afete a questão da oxigenação desses animais. Então, você tem a aurícula direita, a aurícula esquerda e o ventrículo, certo? Então, veia pulmonar, coração com 2 cavidades, 2 aurículas e 1 ventrículo, tá? Circulação fechada, lembrando mais uma vez, o sangue corre totalmente dentro de vasos, dupla, tá? Por que dupla? Porque o sangue vai passar 2 vezes pelo coração a cada ciclo. E incompleta porque ainda ocorre uma certa mistura. Ocorre uma certa mistura de sangue oxigenado com sangue venoso lá no coração. Muito bem. Então vamos seguir agora falando da respiração, que é uma situação bem interessante para esses animais. Por que é uma situação interessante? Voltemos lá. Por quê? Os pulmões dos anfíbios são pouco desenvolvidos, né? Bem pouco pregueados, formam apenas uma espécie de um saco. A quantidade, a disponibilidade de membranas para a ocorrência das trocas gasosas, na realidade, a área membranosa para as trocas gasosas é muito pequena. Então, esse animal é obrigado a puxar o ar, engolir e empurrar para os pulmões, forçando assim a oxigenação dos pulmões. E lá vai ocorrer uma parte das trocas gasosas, tá? Por outro lado, esse sangue terá que, essa oxigenação terá que vir a maior parte da epiderme, tá? Então vejam bem, o ar é empurrado para os pulmões a partir depois que o animal engole. E aí depois ele faz uma pressão no pulmão e a parte desse ar retorna e tem a saída, completando assim a respiração. Narina, né? Vejam aqui a narina dos animais, eles têm, né, as fossetas nasais e a boca com a cavidade bucal, onde você tem, obviamente, o sistema de forçar a entrada e saída do ar nos pulmões. Lembrando que o sistema pulmonar é pouco eficiente, né? Ocorre respiração branquial também nos estágios larvais, principalmente das salamandras, e cutânea. 2/3 da respiração total dos anfíbios é respiração cutânea, ou respiração epidérmica, como costuma se chamar, né? Então, aí nós temos essa questão da respiração dos anfíbios, que ainda limita a sua vivência no ambiente exclusivamente terrestre. Então, a pele tem que estar constantemente úmida, porque é altamente vascularizada e cheia de glândulas, né? Essa vascularização é para compensar a questão da oxigenação. Muito bem. Seguindo, temos a excreção, né? Na excreção, nós temos rins do tipo mesonéfro. Vamos detectar aqui o rim do tipo mesonéfro. Então, você tem o nefróstoma, né? E esse rim, ele tira os excretas nitrogenados do sangue, tá certo? Tira os excretas nitrogenados do sangue e leva para a estrutura de excreção, né? E faz a excreção desse material. Em geral, esses animais excretam amônia, que é altamente tóxica, e como eles vivem em ambiente aquático, a disponibilidade de água é muito boa. E excretam também a ureia, mas aí para o ambiente terrestre, né? Então nós temos a excreção de amônia nos aquáticos
e ureia nos organismos terrestres, principalmente nos sapos e nas cobras cegas, como principais produtos de excreção. Lembrando que, quando da vivência no ambiente aquático, o principal produto de excreção é a ureia. Rim do tipo mesonéfro, aqui nós temos o rim pronéfro, aqui nós temos o mesonéfro, o rim pronéfro tira os excretas nitrogenados diretamente do celoma, o rim mesonéfro e o rim metanéfro já tiram os excretas nitrogenados dos vasos sanguíneos, né? Estão ligados diretamente, esses vasos terão que passar pelo rim, onde ocorrerá a limpeza do sangue, retirando os excretas nitrogenados do sangue. Então, o rim mesonéfro e o rim metanéfro são rins um pouco mais evoluídos. Só lembrando, qual a diferença entre eles? É que no rim pronéfro, o material excretado é retirado diretamente do celoma, no rim pronéfro. Tá? No rim mesonéfro, o material discreto, os excretos nitrogenados, são retirados tanto do celoma quanto da corrente sanguínea. Você tem esse material sendo retirado do celoma e da corrente sanguínea. A gente vai encontrar esse tipo de rim nos anfíbios. Outro rim mais evoluído é o rim metanéfro, em que o material de excreção é retirado diretamente da corrente sanguínea. Tá? Então, os tubos sanguíneos passam pelo rim, você não tem retirada de celoma, você tem retirada do material de excreção exclusivamente da estrutura sanguínea, dos vasos sanguíneos que irrigam os rins. Então, lá ocorre esta limpeza, o rim funcionando como essa esponja que retira os materiais de excreção para esse tipo de rim, que é o rim mais desenvolvido. Tá certo? E do tipo mesonéfro que ocorre nos anfíbios. Tá? Aqui nós temos uma coloração muito bonita, lembrando que esse tipo de coloração é uma coloração de alerta, que esse animal provavelmente é um animal extremamente venenoso, pele cheia de glândulas que liberam muco contendo veneno. Aqui nós temos a salamandra também, dependendo das glândulas que elas contêm, elas desenvolvem um processo de toxicidade, né, de substâncias químicas tóxicas. Nós temos o sistema nervoso, encéfalo relativamente pequeno, né? O encéfalo é relativamente pequeno, a presença de 10 pares de nervos cranianos, nós vamos chegar a 12 lá nos mamíferos, 12 pares de nervo craniano, ouvido interno e médio, os animais têm uma audição muito boa, olhos e visão também muito desenvolvido. Então, eles têm, além da audição, eles têm os olhos, vejam que os sapos têm os olhos muito grandes, né? O trabalho deles, o hábito deles, principalmente noturno, então você vê que eles têm os olhos bem desenvolvidos, a audição também é muito boa, até por causa da questão da comunicação entre eles, tá certo? A audição é uma visão bem desenvolvida. Sistema nervoso, um encéfalo relativamente pequeno, aqui nós temos o cérebro, o lobo óptico, o lobo da visão, e o cerebelo, tá? Da onde parte a medula espinhal. Então, o cérebro praticamente, o sistema nervoso central desses animais tem essa divisão de cérebro, lobo óptico e cerebelo. Muito bem. Lembrando, apenas 10 pares de nervos cranianos. Aspectos da reprodução, aspectos muito importantes a serem considerados. Primeiro, são animais dioicos. Significa isso? Os anfíbios estão divididos sexualmente em machos e fêmeas. Machos e fêmeas. Alguns com dimorfismo sexual, a diferença de sexo bem acentuada, outros com dimorfismo sexual pouco acentuado, ou seja, fica difícil saber quem é o macho e quem é a fêmea, quando o dimorfismo sexual é pouco desenvolvido. A fecundação é externa, ou seja, mesmo havendo a cópula, como nós estamos vendo nessa situação aqui, mas o macho apenas estimula a fêmea a liberar os óvulos. E assim que ela libera os óvulos, ele também libera os espermatozoides. No caso das salamandras, é muito interessante. A maioria das espécies, o macho libera primeiro os espermatozoides, uma espécie de bolsa de espermatozoides, e as fêmeas fazem a coleta desse material depois.
Tá? Mas mesmo assim a fecundação ocorre não com a cópula nesses grupos, apenas com estímulos sexuais. Desenvolvimento indireto, você tem estágio larval, e o estágio larval é o girino, mais conhecido estágio larval dos anfíbios, no caso do girino, é o dos sapos, né? Quase todos já viram em algum lugar a larvinha do sapo, na maioria das espécies bem escurinha, parecendo um pequeno peixinho, né? Desenvolvem cauda, que depois vai regredindo sob a ação de processos lisossômicos. Temos essa regressão da cauda. No adulto, os sapos perdem a cauda, por isso são chamados de anuras. Tá? Maioria ovulíparos. As fêmeas levam os ovos para os machos fecundarem, né? A fecundação é obviamente externa e na água. As cobras cegas são ovíparas, elas já põem ovos com os filhotes dentro, e aí esses ovos passam por um processo de incubação. Ocorre neotenia. O que é neotenia? A larva passa um longo tempo nesse estágio. O animal passa um longo tempo no estágio larval. Essa demora faz até muitas vezes com que a própria larva atinja uma fase de maturação sexual. A larva pode se reproduzir quando ocorre o processo de neotenia. Nós vamos ver mais adiante uma larva de salamandras. Né? A presença do órgão de Bidé nos sapos, o órgão de Bidé seria uma espécie de ovário pouco desenvolvido ou não desenvolvido, que caso o macho venha a perder os testículos, esse ovário então se desenvolve. E é assim mesmo, o sapo vai virar fêmea. Sapo macho vira fêmea caso eles venham a perder os testículos, porque ele já tem o órgão de Bidé, que é uma espécie de ovário pouco desenvolvido. Então, aspectos importantes da reprodução dos anfíbios: dioicos, fecundação externa, desenvolvimento indireto, alguns são ovíparos, como no caso da cobra cega, e a maior parte são ovulíparos com fecundação externa. Desenvolvimento indireto nos anfíbios. Né? Aqui nós temos o caso dos sapos. Né? O macho estimula a fêmea libera os óvulos, que vão caindo na água, e o macho vai liberando os espermatozoides. Então, essa cópula não vem como processo de fecundação. O macho não penetra a fêmea. Ele apenas estimula, algumas espécies com esporões no tórax, que estimulam a fêmea a liberar os óvulos. Com isso ocorre a fecundação, esses óvulos têm uma capa gelatinosa, e eles se prendem uns aos outros, formam aquela espécie de ninho esponjoso que a gente observa muitas das vezes em capim, locais alagados, em pequenos pântanos, tudo isso a gente encontra. Após a eclosão do ovo, então surge o estágio larval. A larva do tipo girino. Essa larva passa por um processo, um bom período em que a cauda vai, obviamente, regredindo até atingir a fase adulta, já o animal sem estágio, sem a cauda. O animal sem a cauda passando pelo estágio de regressão da cauda, que a gente viu estudando lá no primeiro ano, estudando as organelas citoplasmáticas, que esse processo é um processo de autólise, em que as células da cauda têm o seu lisossomo rompido e vão desaparecendo, vão sendo digeridas e desaparecendo. Aqui nós temos o caso de algumas espécies, né, de sapo, nesse caso, sendo os ovos sendo cuidados, né, a maioria das espécies cuida da prole, os ovos sendo cuidados, nesse caso também, mesma situação. E aqui está a larva, o azolote. O azolote é um estágio, na realidade, larval de salamandra, desenvolve branco, e aí passa um bom tempo nesse estágio, que pode até chegar à fase adulta. Então, passando pelo processo chamado de neotenia, chegar à fase adulta, não. Chegar à fase em que pode se reproduzir a maturidade sexual. Até porque isso não é fase adulta. É estágio larval, né? Vejam as brânquias externas, esse animal é aquático nessa fase, e depois, possivelmente, atingindo a fase adulta, ele
perde parte das brânquias ou perderá totalmente as brânquias. Tá certo? Principais grupos de anfíbios. Os principais grupos nós temos o grupo Apoda ou Gimnophiona, corpo vermiforme, sem pata. Exemplo, a cobra cega, né? A cobra cega teve as patas involuídas, praticamente perdeu as suas patas e a sua locomoção, principalmente por rastejamento, contrações musculares. Como ela vive enterrada, vive em ambiente úmido, em ambiente de pouca luz, a visão desses animais é pouco desenvolvida. Urodela ou caudata tem cabeça, tem tronco e tem a cauda, né? Além de que tem as 4 patas. As patas em algumas espécies são muito curtinhas, no caso de salamandra, que é o principal representante, que é o representante, além dos tritões, né, são representantes do grupo dos urodelas ou caudata. Anura ou prosoela, corpo curto e sem cauda. Patas posteriores bem desenvolvidas. Você vê que, no caso do sapo, as patas posteriores são bem desenvolvidas, por quê? Porque a locomoção desses animais é principalmente por saltos. Principalmente por saltos. Por isso as patas posteriores bem desenvolvidas. Sapos, rãs, pererecas fazem parte desse grupo. Então, os principais grupos ou os grupos representantes mais categorizados, vamos dizer assim, os Apodas ou Gimnophiona, cobra cega, Urodela ou caudata, no caso das salamandras, e a Anura ou prosoela, no caso dos sapos, rãs e pererecas. Né? Muito bem, assim nós conseguimos falar bem dos anfíbios para vocês, e no nosso próximo encontro nós estaremos falando desse grupo importantíssimo para o processo de evolução dos animais, no caso do